Olá, olá, então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aroma Voice, a voz da aromaterapia em Portugal pelo Instituto Português de Aromaterapia. E como sempre, em todos os episódios, eu venho sempre acompanhada, nunca venho sozinha. Este podcast traz sempre convidados ligados de alguma forma à aromaterapia ou ligados aqui às nossas plantas, às plantas medicinais ou algo muito semelhante. E hoje, claramente, muito ligada também à aromaterapia, trago a Sandra Castro, que é engenheira química e que já trabalha na produção e na extração dos óleos essenciais desde 2006. Portanto, tem aqui um percurso profissional bastante ligado à produção de óleos essenciais e outros extratos naturais e outros complementos, mas a Sandra também já se vai apresentar e vai partilhar aqui um bocadinho mais do seu percurso. Antes de mais, Sandra, muito obrigada por aceitares o convite para estares aqui connosco e para poderes partilhar um bocadinho, porque isto vai ser mesmo uma pequenina percentagem de tudo aquilo que tu tens como conhecimento e como experiência relacionada com os óleos essenciais e com a qualidade dos óleos essenciais. Então, Sandra, podes-te apresentar, por favor? Olá Liliana e muito obrigado à Liliana e a toda a equipa do IPA, do Instituto Português de Aromaterapia, por proporcionar aqui estes momentos de aprendizagem, que é importante também na divulgação dos nossos conhecimentos e nossa experiência, e todos nós aprendemos umas com as outras. Bom, como a Liliana disse, o meu nome é Sandra Castro, tenho 48 anos, sou engenheira química de formação, tenho uma formação também em técnica de fitoterapia naturopática. E antes de 2006 eu passei pela indústria farmacêutica e em 2006 decidi abrir o meu próprio laboratório de investigação e desenvolvimento de produtos cosméticos. 5 anos depois decidi comprar um destilador da Sinox para fazer as minhas extrações de óleos essenciais de plantas, não é? Com o intuito de obter matérias-primas para as formulações dos meus produtos cosméticos. E não só, porque eu depois utilizava os óleos essenciais e visto que o poder terapêutico dos óleos essenciais é enorme, acabava também por os utilizar como terapias em mim própria e depois também em alguns clientes que eu seguia como técnica de fitoterapeuta. Portanto, a área dos óleos essenciais é uma área que já me acompanha e eu, como sou engenheira química, gosto muito de fazer experiências. Portanto, além de extração por vapor, eu fazia também destilações por solvente, também para obtermos os extratos, porque, como sabemos, com uma extração de vapor, nem sempre conseguimos obter todos os extratos que nós queremos e por vezes, a nível de extração por solvente, conseguimos outros que não conseguimos a nível de destilação a vapor. Portanto, são dois produtos completamente diferentes. Ambos podem ser utilizados na aromaterapia, mas enquanto que os óleos essenciais são mais a nível de inalação, os extratos nós utilizamos mais com ação tópica, portanto, raramente utilizamos a nível de inalação, porque a percentagem de óleo essencial é muito baixa que tem no extrato. E normalmente o extrato alcoólico, estou a falar nos extratos alcoólicos, porque existem também extratos de benzeno, por exemplo, que esses não usamos mesmo a nível de aromaterapia, só utilizamos mesmo os de etanol, e tem que ser etanol natural, que são aqueles que nós conseguimos então utilizar a nível do suplemento alimentar. E por isso eu já trabalho nesta área há algum tempo, quer a nível de laboratório, quer a nível da área da qualidade, controle de qualidade, garantia da qualidade, portanto é uma área que também já me acompanha há muito tempo e a nível de óleos essenciais é primordial nós termos óleos essenciais de qualidade e sob o ponto de vista aromaterapeuta, um óleo essencial é a nossa ferramenta de trabalho, portanto se o óleo essencial não for bom, garantidamente nós não vamos ter resultados com o nosso cliente. Por isso, sendo a nossa ferramenta, nós temos que saber tudo do óleo essencial. Aliás, o aromaterapeuta profissional é o melhor, é o doutor, entre aspas, dos óleos essenciais. É quem sabe mais de óleos essenciais. E por isso, isto de falar aqui na qualidade do óleo essencial, que é fundamental para nós conseguirmos ter sucesso nas nossas consultas de aromaterapia e sucesso no nosso cliente, porque às vezes o cliente, quando utiliza um óleo essencial, se as coisas não lhe correm bem, ele vai pensar, ele se calhar nem vai dizer que aquela marca não é boa, ele vai dizer quem o aconselhou a utilizar aquele óleo essencial é que não o aconselhou bem. Portanto, cabe-nos a nós escolher de facto aqui um óleo essencial
de qualidade máxima e que seja terapeuticamente ativo para que nós consigamos ter sucesso, porque se nós tivermos sucesso, aquele cliente está garantido e que passa a palavra para outro e para outro e para outro. Portanto, os nossos clientes são as nossas melhores publicidades, as nossas melhores formas de publicidade. Portanto, quanto melhor o óleo, maior sucesso nós vamos ter na nossa atividade profissional. Portanto, passei também pela parte dos assuntos regulamentares e é preciso que se diga que os óleos essenciais têm, aqui tem o regulamento do REACH, tem o CLP, que nós devemos cumprir e que nos ajuda muito também a nível da rotulagem, a nível de toda a documentação técnica. Portanto, a área de qualidade de regulamentação, a investigação e desenvolvimento tem sido aquilo que eu tenho feito ao longo da minha vida e neste momento já tenho 48 anos. Boa, 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 que grande percurso, não é? Que grande percurso ligado a toda esta parte da qualidade, e seja dos óleos essenciais e não só, mas na realidade é que os óleos essenciais estiveram sempre muito presentes em toda a tua carreira profissional, não é? Como estavas agora a falar. Então, agora pegando aqui no tema da qualidade, que acabaste por falar aqui já um bocadinho e já deste aqui esta grande nota e esta grande ideia de que de facto é a principal ferramenta do aromaterapeuta e que a qualidade da nossa principal ferramenta deve ser a melhor possível, não é? Para o nosso cliente, porque isso também que eu falo mesmo durante o curso de aromaterapia profissional, e tu também fazes parte, mas falo muitas vezes disto, não é? Não é a marca que importa, é a qualidade do óleo essencial. Isso é que é mesmo importante, porque é isso que nos vai garantir que existe a ação pretendida no nosso cliente, não é? E falar de qualidade do óleo essencial, nós quando falamos da qualidade, nós nunca nos podemos esquecer que o óleo essencial é composto por moléculas químicas naturais, não é? Naturalmente presentes nos óleos essenciais. E que é importante aqui perceber como é que nós conseguimos identificar as terapêuticas e identificar estas moléculas químicas naturais presentes nos óleos essenciais para garantir que, de facto, estamos a utilizar um óleo essencial de qualidade, não é? São estas moléculas que vão retratar a sua própria qualidade terapêutica, mas é preciso compreender, é preciso saber analisar estas questões para conseguir ter a certeza que o óleo essencial é de qualidade, não é? Porque senão vai ser muito difícil olharmos para os rótulos e só pelo rótulo ser bonito ou feio, identificarmos que o óleo essencial é bom ou mau, não é? Não é isto que acontece na realidade. Então, e tu que trabalhaste imenso trabalhaste e ainda trabalhas, atenção, com aqui o processo da qualidade dos óleos essenciais, aqui qual é que seria a ferramenta, eu já sei qual é a resposta, mas vou esperar que tu a dês, qual é que seria aqui a ferramenta principal utilizada para poder analisar a qualidade do óleo essencial? Sim. Bom, para mim, obviamente, um cromatograma é fundamental para nós conseguirmos perceber o que é que está lá dentro dos óleos essenciais. E nós temos a nível internacional as normas, as ISOs, que são recomendações a nível internacionais, que nos dizem quais são as análises que nós temos que fazer aos óleos essenciais. E são várias. A densidade, a viscosidade, o índice de refração, polarimetria, etc., incluindo também as cromatografias gasosas que temos que fazer. A meu ver, destas todas, aquela que nos dá toda a bagagem de perceber o que é que está dentro do óleo essencial é realmente a cromatografia gasosa. E gasosa porquê? Porque os óleos essenciais são voláteis e que nós temos várias cromatografias. Temos a gasosa, temos a líquida e no nosso caso nós vamos utilizar sempre a cromatografia gasosa acoplada sempre ao espectrofotómetro de massa para conseguirmos então ter aqui as quantidades dos componentes químicos. Ou seja, quando eu estou em frente a um cromatógrafo, o que eu faço é faço uma injeção de uma pequenina quantidade do óleo essencial. E o que é que este cromatógrafo vai fazer? Vai dividi-lo em todas as moléculas que ele tem, ou seja, vai separá-lo. E ao separar, vai-nos identificar quem é que é cada componente químico e qual é que é a sua percentagem dentro do óleo essencial. Por exemplo, eu imprimi da net um exemplo de um cromatograma, quando vocês podem ver aqui os picos. Portanto, cada pico corresponde a um componente químico que está dentro de um óleo essencial. Ou seja, um óleo essencial não é só uma substância. Eu posso ter, por exemplo, em óleos essenciais de troncos ou de raízes, normalmente são aqueles que têm menos picos. O nosso cromatograma é mais simples. Normalmente tem 30, 40 picos.
porque são os sesquiterpenos, às vezes é difícil também a extração. Mas, por exemplo, em óleos essenciais de alfazema, alecrim, eu posso ter até cerca de 100, 150 picos diferentes, ou seja, componentes químicos diferentes. E por isso, um óleo essencial tem uma complexidade enorme. Este aqui, por exemplo, isto é um cromatograma do óleo essencial de mandarina. Neste caso, nós temos poucos picos, mas acredito que é por falta de padrões. E às vezes nós podemos ter um cromatógrafo com poucos padrões, então não conseguimos identificar todos os ingredientes que estão dentro do nosso óleo essencial. Quanto mais padrões nós conseguimos ter no nosso cromatógrafo, mais identificação de componentes químicos eu consigo obter. Então, e agora, se calhar, Liliane, ia passar aqui um bocadinho para a visão de um aromaterapeuta quando olha aqui para um cromatograma. O que é que tu achas? Pode ser. Tu tinhas aqui, já tinhas aqui uma ideia de falarmos, quando falássemos aqui da parte dos cromatogramas, que fosse aqui falada em 3 visões diferentes, não é? Mesmo antes de falar só do aromaterapeuta, se calhar dar esta visão destas 3 formas diferentes, por assim dizer, de analisar. Então, pensaste aqui na análise pelo produtor, ou seja, qual é que é a importância na realidade do cromatograma para os produtores de óleos essenciais, porque sabemos que temos vários produtores também que nos ouvem e que vão poder ter acesso a esta informação. Para além disso, aqui a visão do aromaterapeuta sobre o cromatograma também, e para além disso também, traz-nos aqui também a visão de quem utiliza os óleos essenciais como ingrediente principal de formulações cosméticas, por exemplo. Porque é muito importante ter qualidade nos óleos essenciais utilizados para que o produto seja bom no final, não é? Então, vais-nos dar aqui estas 3 visões na realidade, não é? E neste caso, então, gostarias de começar pela visão do aromaterapeuta, aqui o papel, de facto, do cromatograma para quem trabalha com os óleos essenciais de forma profissional, como aromaterapeuta profissional, então. Exatamente. Exatamente. Então, normalmente, quando nós compramos um óleo essencial e pedimos toda a informação técnica ao fornecedor que os produz, ele normalmente não nos dá este cromatograma. Dá-nos em forma de quadro, que para nós também é melhor. Portanto, tudo o que está aqui está no quadro. Agora, só quero esclarecer e explicar aqui uma coisa muito simples. Por exemplo, aqui embaixo, no eixo de baixo, nós temos o primeiro componente químico que apareceu. Ou seja, quando eu injeto, há um primeiro ingrediente que aparece, que é detectado, e depois vem o segundo e um terceiro. O que é que para nós, a nível de aromaterapeutas, isto é importante? O primeiro componente químico, normalmente e é sempre, é a molécula química mais pequenina que está dentro do nosso óleo essencial. Isto acontece mesmo quando eu estou a analisar um quadro, está bem? Eu se calhar vou pegar no quadro porque realmente é esta informação que nós vamos obter. Ou seja, os primeiros componentes químicos que estão aqui, portanto aqui nós temos os tempos de retenção, os tempos quando eles são separados do óleo essencial, temos o nome químico do componente químico e depois temos aqui a percentagem. Os primeiros são sempre os monoterpenos, portanto, e nós já temos isto na formação, são moléculas compostas por carbono e hidrogênio, que são as moléculas mais pequeninas. Ora, se elas são as primeiras a aparecer, são as primeiras também a penetrar dentro do meu corpo. Portanto, e isto é muito importante. Nós, aromaterapeutas, quando olhamos para um cromatograma, vamos ver então quais é que são aquelas moléculas que eu, nas primeiras 24 horas, vou ter a certeza que vão reagir no meu cliente. Estão a ver? Que vão entrar mais rapidamente em ação dentro do organismo. E, por norma, são os monoterpenos, sempre. Depois temos, em média, aqui na zona média, temos os monoterpenos, mas com álcool, portanto, são os álcools, que são os monoterpenóis, que, aparecendo aqui a meio, significa que eles já não têm uma absorção tão rápida, portanto, eles são mediamente absorvidos pelo meu corpo. Os últimos são sempre os sesquiterpenos. Portanto, os sesquiterpenos são moléculas maiores, têm 15 átomos de carbono e são aqueles que penetram mais lentamente no meu corpo. Não quer dizer que eles não entrem. Alguns conseguem penetrar dentro do meu corpo e são aqueles que ficam mais tempo em circulação e depois saem. Portanto, isso é preciso ter sempre atenção, porque são aqueles que vão ser responsáveis por as maiores ações a nível de efeitos secundários. Portanto, essa questão é sempre importante. Portanto, ou seja, eu como aromaterapeuta,
quando prescrevo, quando indico um óleo essencial, é importante eu ter conhecimento de todas as características de cada molécula que está aqui, a nível de farmacológico, obviamente, ou seja, eu tenho que ser conhecedora da farmacodinâmica, farmacocinética de cada ingrediente, especialmente os maiores. Portanto, os maiores são aqueles que vão ter uma ação mais acentuada e às vezes são aqueles que vão ter uma ação mais prejudicial dentro do meu organismo. E eu tenho que ver se eu consigo balancear com aqueles menos danosos com aqueles mais prejudiciais, estão a ver? Portanto, um aromaterapeuta que quando olha para um cromatógrafo, para um cromatograma, tem que perceber o que é que vai atuar no organismo do meu cliente. Quais são as substâncias ativas que estão dentro do óleo essencial que vão atuar. Quais são as substâncias que eu vou ter mais cuidado? Quais são aquelas que não vão penetrar? Porque eu sei que elas não vão penetrar. Como é que eu vou utilizar o óleo essencial? Se é por inalação, eu tenho a certeza que os monoterpenos vão atuar logo nas primeiras... normalmente os monoterpenos eles começam a aumentar as suas concentrações plasmáticas logo no final de 15 minutos. E às vezes até meia hora eu já tenho a concentração plasmática máxima e depois começa a reduzir. Mas dentro do meu corpo eles vão ficar durante 24 horas, estão a ver? E depois vão ser excretados urina, fezes, expiração, transpiração, e são estas 4 vias de excreção. Portanto, é fundamental eu saber o que é que vai atuar, quais são as substâncias que eu vou atuar, se posso então utilizar a inalação, se posso utilizar a nível da pele, porque a nossa pele, tudo o que eu ponho aqui dentro não vai ser 100% absorvido, portanto só uma parte do óleo é que vai ser absorvido e eu garantidamente posso-vos dizer que metade desta lista é absorvida dentro aqui por ação tópica. Mas se eu utilizar um óleo essencial dissolvido no óleo vegetal que seja mais grosso, se calhar eu só tenho 5% de penetração. Se eu utilizar um óleo mais levezinho, provavelmente eu posso ter até 25%. Agora, os óleos vegetais, sendo aqui o nosso veículo, eu não vou conseguir ter mais entre 4% a 25% de penetração do óleo essencial. Por isso, se eu quero uma ação mais intensiva e se eu quero os sesquiterpenos, alguns dos sesquiterpenos penetrem na minha pele, então eu vou ter que diluir com etanol a 97 para que eu consiga ter já uma penetração de 80%, 85%. Mas não é 100% do óleo que vai penetrar na minha pele, de todo. Na minha pele existem 2 formas de penetração. Ou através do meu folículo piloso, e como vocês sabem, o folículo piloso, o nosso pelo, está envolvido por uma glândula sebácea, que é gordura. Ora, sendo o nosso óleo essencial lipofílico, quando ele penetra, ele vai se dissolver nesta gordura que está a envolver aqui o folículo piloso e automaticamente entra aqui para a nossa derme e depois, consequentemente, para a nossa epiderme. O resto vai ficar aqui na superfície. Normalmente os sesquiterpenos ficam aqui na superfície. Existe também outra forma de penetração na pele, que é a transepidérmica. Neste caso, somente aquelas moléculas mais pequeninas, os monoterpenos mais pequeninos, é que conseguem furar. E aí estão a lembrar, por exemplo, do limoneno, que consegue furar e consegue penetrar até à hipoderme e entra então na nossa corrente sanguínea. Reparem que nós temos vários estudos com aplicação em massagem. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de um estudo que li há pouco tempo, de uma massagem que foi feita com óleo vegetal de girassol com uma pequena percentagem de óleo essencial de alfazema. Não sei qual é a espécie de alfazema, mas o intuito deste estudo era retirar depois amostras de urina e de sangue de 10 em 10 minutos para nós percebermos quais eram os componentes que estavam na urina e que estavam no sangue. E, curiosamente, eu vos dizia que 10 minutos depois nós tínhamos o limoneno nas fezes e que estava intacto, e tínhamos limoneno na urina que já estava oxidado. Portanto, o que significa que o limoneno sofre oxidação dentro do nosso corpo. Portanto, normalmente sofre aqui uma metabolização hepática. Aliás, todos os ingredientes sofrem metabolização hepática para serem ativos.
E depois tínhamos, meia hora depois, nós tínhamos o Lenalol, só 3 horas depois é que nós tivemos, então, a detecção do éster, do acetato de linalílico. E não houve mais qualquer tipo de detecção na urina, nem nas fezes de outro tipo de componente. Portanto, isto mostra-nos que nem todos os ingredientes penetram, e estamos a falar por massagem, e muitos deles ficam então à superfície da pele. E por isso é importante nós, como aromaterapeutas, tentarmos perceber, e olhando aqui para a nossa cromatografia, quais são os óleos, quais são os componentes químicos que ficam à superfície, porque vamos imaginar que é um componente químico que provoca aqui alguma sensibilidade cutânea. Isso é importante termos em conta. Quando nós vamos prescrever ou que vamos indicar um óleo essencial, que tenhamos conhecimento que há alguns ingredientes que são mais perigosos, e eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos fenóis. O fenol é o nosso guerreiro. Portanto, sempre que nós temos um problema que queiramos tratar, temos que, obviamente, utilizar um óleo essencial com fenol. Pronto, e estou-me a lembrar timol, por exemplo, o tomilho, estou-me a lembrar, por exemplo, da canela, porque estes são aqueles que combatem as infecções que já estão aqui há muito tempo dentro do nosso corpo. Obviamente, um fenol tem efeitos secundários muito graves. Então, o que é que nós fazemos? Vamos associar um óleo essencial que tenha limoneno em grande quantidade, por exemplo, limão, para conseguir aqui amenizar estes efeitos secundários. E eu só consigo saber isso como? Se eu souber de antemão o que é que está lá dentro do meu óleo essencial para então poder fazer aqui uma conjugação de terapias. E outra coisa que eu digo muitas vezes, eu sou apologista de utilizar apenas um óleo essencial. E é simples de perceber, ou seja, se eu tenho aqui o óleo essencial e este tu deixaste que é o bergamota, que está lá nos nossos apontamentos. Se eu tenho uma bergamota com esta quantidade enorme de componentes químicos, para que é que eu preciso de outro óleo essencial? Ou seja, eu já tenho tanta coisa nesta bergamota que utilizar outro óleo essencial só se for alguma coisa que eu preciso mesmo de associar. Caso contrário, fico-me só pelo óleo essencial. No máximo dos máximos, utilizar 3. No máximo dos máximos. Com garantidamente nós conseguimos ter um sucesso em todas as recomendações que nós fazemos. Se não conseguimos 2, mas no máximo dos máximos 3. E ter sempre em mente a conjugação do porquê que eu vou utilizar um segundo e um terceiro. Porque se calhar se eu tiver um óleo essencial com muitos sesquiterpenos, desculpa eu estar sempre a falar de química, mas pronto, é química, é os óleos, são os óleos. Exatamente, independente da minha formação, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não consigo recomendar um óleo essencial sem saber o que é que está lá dentro, é um defeito, mas não consigo. E por isso eu estar a falar de química, não se assustem, mas isto é uma coisa que vocês todos já sabem, né? Já sabemos da formação, monoterpenos, sesquiterpenos, álcool aldehído. Portanto, tudo isto é a nossa prática e que nós temos que dominar, porque só assim é que nós conseguimos perceber o que é benéfico, para que é que serve este óleo essencial. Então, eu estava a dizer que quando nós fazemos a conjugação dos 3 óleos, por exemplo, se vamos escolher um óleo que tem muitos sesquiterpenos, e se eu sei que o sesquiterpeno é uma molécula tão grande que dificilmente vai penetrar na minha pele, e nem tudo eu consigo inalar, então, se calhar, na mistura dos 3, eu vou utilizar o sesquiterpeno com menos quantidade. Porquê? Porque assim eu consigo diluir mais, e ao conseguir diluir mais, provavelmente o monoterpeno vai se associar a um sesquiterpeno e eu já consigo, no fundo, por amizade, entre aspas, eu consigo então inalá-lo melhor e consigo que ele penetre mais rápido na minha pele. Atenção que estes monoterpenos são quase que eles quase que funcionam como veículos de transporte. Portanto, e eles vão se associar às moléculas maiores para as conseguir transportar. Portanto, no fundo, é um carrinho que vai transportar as moléculas grandes que não conseguem entrar na minha pele. E estes também monoterpenos são aqueles que vão tornar mais suaves os efeitos adversos, por exemplo, de um timol, por exemplo, de um fenol.
Estão a ver? Portanto, isto é importante termos sempre em conta. Ainda continuando aqui na visão de aromaterapeuta, eu diria que nós, como aromaterapeutas e como futuros aromaterapeutas profissionais, se calhar nem precisamos de utilizar 20 óleos essenciais. Nós basta termos connosco tipo 12 óleos essenciais e sabermos tudo daquele óleo essencial, mas tudo o óleo que vocês têm com vocês. Não é o óleo que está à venda ainda no ervanário que seja. É que vocês compraram e que têm toda a informação convosco. Porque um óleo de alfazema, se calhar que está com vocês, é completamente diferente do óleo de alfazema que está no ervanário. Estão a ver? Portanto, é importante nós sermos aqui as conhecedoras, porque sendo nós aromaterapeutas profissionais, somos nós aquelas que sabemos mais de óleos. E por isso somos nós que vamos aconselhar adequadamente o melhor óleo para o cliente. Não é? E quando aconselhamos, há coisas que eu vejo que às vezes também não considero que... Porque uma coisa é aromaterapeuta, outra coisa é um cidadão comum. Está bem? Um cidadão comum ouviu falar no óleo essencial de alfazema e acha que aquilo é relaxante. Isto é a visão de um cidadão comum. Eu vou comprar uma alfazema porque é relaxante. Qual é que é a visão do aromaterapeuta? Quer uma coisa relaxante? Então vai comprar um óleo essencial de alfazema da espécie lavanda angustifólia e tem que ter 40% de acetato de linalílico. Isto é o que um aromaterapeuta profissional diz. E isto é o que um cidadão comum diz. Completamente diferente. Ou seja, um aromaterapeuta tem que ser altamente rigoroso quando vai aconselhar o óleo essencial. Isto é tal e qual como um médico. O médico, quando prescreve um medicamento, ele sabe qual vai ser a ação daquele medicamento. Ele sabe que se aquele medicamento tem ou não interações medicamentosas, não é? Portanto, ele sabe se o doente está a tomar qualquer coisa, se calhar tem que saber se faz ou não interações com o medicamento que está a tomar. E tem que saber também quando é que vai tomar o medicamento, quando é que o doente vai tomar o medicamento. Portanto, se vai tomar de X em X horas, se basta só um dia e o medicamento faz este efeito. Os aromaterapeutas, da mesma forma, têm que ser conhecedores da ferramenta de trabalho que têm. Ou seja, têm que saber a partir de quando é que o óleo essencial vai atuar dentro do nosso organismo. Quais são os efeitos secundários que nós esperamos? Que interações medicamentosas é que nós esperamos ter? Onde é que ele é metabolizado? Portanto, quais são as horas melhores do dia que eu posso dar ao cliente ou recomendar ao cliente? O que é que o cliente está a tomar que eu não posso associar, ou então vou associar, mas em fases diferentes, em dias diferentes, em horas diferentes. Isto é a nossa função de aromaterapeuta, é sermos 100%, conhecermos o nosso óleo de trás para a frente, mas é o óleo que nós compramos. Portanto, não é o óleo que está à venda, é o nosso óleo, que esse nós já o conhecemos de trás para a frente. Mas por isso mesmo é que é importante às vezes comprar em maior quantidade. Normalmente quando compro sempre óleos em grande quantidade, peço depois as documentações técnicas, e aí eu sei que aquele óleo vai ter... Normalmente em 6 meses eu consigo que o óleo tenha sempre a mesma composição química. Outra coisa que é importante também, e já agora que estamos a falar nisso, que estou a falar nisso a nível de validade, por exemplo, quando nós extraímos um óleo essencial, isso é um óleo essencial que é rico em sesquiterpenos, por exemplo, um pau rosa, um sândalo, um vetiver. O óleo, durante um ano, ele tem que estar em maturação, tem que estar a estabilizar. Só depois é que deve ser vendido e só depois é que devemos, então, fazer as análises cromatográficas daquele óleo. Se, por exemplo, for uma alfazema, um alecrim, uma erva príncipe, por exemplo, aí são óleos essenciais que são muito voláteis e que degradam e que se oxidam rapidamente. Por isso mesmo, a partir do momento em que ele é fabricado, normalmente nós damos 3 meses de maturação, a partir daí temos que o vender. E nós, consumidoras, temos que comprar aquele óleo durante o primeiro ano de fabrico. Caso contrário, por exemplo, um óleo que tenha muitos aldeídos, e estou-me a lembrar de uma erva príncipe, estou-me a lembrar, por exemplo, da erva príncipe com o citral. Este citral, rapidamente, ele passa ácido e provoca resina no frasco. Portanto, ele degrada rapidamente. É um óleo muito instável.
Por exemplo, mais com citral, temos, por exemplo, a erva cidreira, que também tem citral. Por exemplo, há um óleo que eu utilizo imenso, que é a lixa, eu gosto imenso, que também tem imenso citral. É um óleo que é muito fresco, muito limonado, é muito bom, muito leve, que também tem citral, então degrada muito rapidamente. Ou seja, se eu comprar, eu tenho de facto que durante um ano utilizar, porque senão ele vai degradar e já não vai ter o mesmo efeito terapêutico. Isto passa-se com todos os óleos. Passa-se, por exemplo, com os óxidos, o cineol, por exemplo, o eucalipto globulus, que tem uma grande quantidade de cineol. Um ano depois, ele já não vai ter a mesma quantidade de que foi fabricado de todo. Porquê? Porque oxidou. E isto acontece quer no frasco fechado, mas é o próprio óleo que ele reage internamente e que vai modificando e que não se vai tornar ao longo do tempo, terapeuticamente, fica inferior. Estão a ver? Dentro do nosso corpo acontece exatamente, eu não quero falar aqui muito de farmacologia, mas quando eu, não quero, não é? Não quero falar aqui muito de farmacologia, mas quando eu inalo, ou quando eu coloco na minha pele, ou quando eu tomo, e eu ainda não falei aqui da parte da toma, um óleo essencial, ele, ao entrar na corrente sanguínea, ele tem que ser ativado a nível hepático, ou seja, ele tem que passar sempre pelo fígado e as enzimas do fígado, normalmente é o citocromo P450, vai degradar e vai torná-lo mais ativo. Ou seja, por exemplo, e agora vou ouvir com os meus apontamentos, porque às vezes eu nem sei sempre isto de cor, mas, por exemplo, um óxido, quando a nível hepático ele é metabolizado e vai originar um álcool. Por exemplo, um álcool primário, ele é metabolizado a nível hepático e vai originar um aldeído, estão a ver? Ou seja, quando nós pensamos, eu vou aconselhar aquele óleo essencial ao cliente porque tem óxidos, mas atenção, mas ele depois ele vai ser metabolizado, portanto ele já não está um óxido, ele está um ácido. Então eu tenho que saber como é que aquele ácido vai reagir dentro do meu corpo. Por isso mesmo que o aromaterapeuta está sempre a estudar. Vamos dizer, o aromaterapeuta tem que estar sempre a estudar. E a parte da química é fundamental para nós sermos excelentes aromaterapeutas, porque é de facto aqui a nossa profissão e as nossas ferramentas de trabalho que têm que ser os melhores possíveis e a nossa sabedoria também, com estes conhecimentos todos, para que nós consigamos então aqui ser imbatíveis no mercado. Ok? Falando agora, que ainda não me esqueci da parte oral, portanto, eu já falei na parte de inalação, portanto, só repetindo, nem todos os óleos, nem todos os componentes químicos que estão no óleo essencial eu consigo inalar. E, por exemplo, vocês quando colocam naqueles difusores iónicos ou ultrassons, vocês vão reparar que há sempre um bocadinho amarelo que fica embaixo, misturado com a água. Ou seja, o que é isto? São os excesso terpenos que não conseguiram evaporar. Portanto, eu não consegui inalar. E isto prova que nem tudo o que está dentro do óleo vai ser benéfico, vai entrar dentro do meu corpo. Nem é ser benéfico, porque eles até eram se entrassem, não é? Eles simplesmente não conseguem entrar. Portanto, a nível tópico acontece a mesma coisa. Agora, o que é que acontece quando eu tomo? Portanto, a Helena já falou muitas vezes de como é que nós devemos tomar, as precauções, etc. Portanto, e da forma correta que nós devemos fazer. Atenção que quando eu tomo um óleo essencial, tudo o que está aqui vai entrar dentro do meu corpo. Mesmo aqueles componentes que são mais perigosos. E aqui estou a falar nos sesquiterpenos, portanto, os da última, aqueles que são extraídos, que são divididos no final. Portanto, entra tudo. Tudo o que está aqui é metabolização direta, portanto, rapidamente eles são metabolizados, mas nem todos conseguem ser metabolizados, porque às vezes o fígado também não consegue metabolizar tudo, portanto, eles por isso saem intactos nas fezes. O que não sai, o que é metabolizado, é aquilo que vai entrar dentro do meu corpo, que vai atuar, ele já está dentro do meu corpo, mas que vai atuar, e depois como é que ele vai atuar? Portanto, no fundo, estas moléculazinhas todas, vocês imaginem, elas estão todas divididas e vão então viajar aqui pelo meu corpo todo. E o que é que vai acontecer?
elas vão se ligar a receptores específicos ao longo do meu corpo. Ao se ligar nos receptores específicos, elas vão alterar algum mecanismo importante e depois, quando têm a reação terminada, desligam e saem. Tanto é que eles saem, praticamente nada fica no nosso corpo. Uma pequena parte fica nos nossos tecidos adipócitos, mas é pouca, e o resto sai tudo na nossa urina. Portanto, atenção aos aromaterapeutas quando indicam um produto para tomar, porque podemos ter aí efeitos secundários mais elevados, mais graves, do que por inalação, que só uma parte é que entra, ou a nível tópico, porque só uma parte é que entra, quando então ingerimos na totalidade, então tudo o que está dentro do óleo vai entrar dentro do meu corpo. E então aí é que nós temos que saber com exatidão tudo aquilo que o nosso cliente vai então tomar. Normalmente o óleo, o que eu gosto muito de ingerir, e eu própria ingiro muitas vezes, é o óleo essencial de limão. Mas atenção, cidadão comum, o que é que diz? Vais comprar óleo essencial de limão. O que é que o aromaterapeuta diz? Vais comprar óleo essencial de limão que tem que ter sido prensado a frio. Não pode ser destilado, que é tóxico. Tem que ser prensado a frio e tem que ter na sua composição mais do que 90% de limoneno, porque é o limoneno que vai ajudar aqui a limpar o meu fígado. O limão é excelente para limpar o fígado. É bom para reduzir o colesterol, mas em toma continuada, e é muito bom para desintoxicar. Portanto, aqueles clientes que tomam medicação, que muita medicação, que o fígado tem que estar sempre a trabalhar, é importante haver aqui uma desintoxicação do fígado, e o limão prensado a frio, e que tem que estar na rotulagem a dizer suplemento alimentar, obviamente. É ótimo nós fazermos, por exemplo, 3 semanas, uma gotinha em água, agitamos e depois vamos bebendo ao longo do dia. É importante bebermos ao longo do dia. Porquê? Por causa exatamente daquilo que eu disse há bocado, das concentrações plasmáticas. Ou seja, eu quando ingiro, e reparem, eu quando faço a diluição é uma gota para 1,5 litro de água, e vou agitando e vou bebendo. O que é que vai acontecer? Ele entra rapidamente na minha concentração, estamos a falar no limoneno, no monoterpeno, entra rapidamente aqui na minha corrente sanguínea e atinge rapidamente a concentração plasmática máxima. E então, se eu for bebendo ao longo do dia, o que é que vai acontecer? As concentrações plasmáticas, ou seja, a quantidade de óleo essencial no meu sangue, vai se manter estável e eu não vou ter picos, porque se eu tiver picos, eu não vou conseguir ter efeito. Então, ao tomar ao longo do dia, eu vou ter as minhas concentrações plasmáticas constantes e vou conseguir fazer uma desintoxicação geral do meu corpo, além do fígado, desintoxicar, que é o meu principal elemento, é o órgão do meu corpo que tem que estar sempre limpinho, e ele vai também aumentar a minha energia vital, e isto é fundamental. Os óleos essenciais, além de serem riquíssimos em complexos químicos naturais, eles têm uma energia vibracional enorme, e isto faz com que aumente a minha energia vital. E ao aumentar a minha energia vital, os vírus que têm uma energia mais baixa não conseguem com uma energia tão alta, então acabam por não se conseguir reproduzir. Está bem? Eu estou a fugir um bocadinho aqui ao tema, mas pronto. Tenho a certeza que quem nos estiver a ouvir está a adorar, certeza absoluta. Portanto, tenho a certeza que o tema é muito, muito interessante e deste-nos aqui tanto rigor e tantos pormenores bastante objetivos, mesmo com esta indicação. E agora, só fazendo uma nota, porque falaste no óleo essencial com a água, e lá está, tu falas numa gota de óleo essencial de limão prensado a frio, em específico, por dia, e não propriamente, como muitas das vezes se vê, fazer uma grande quantidade de óleo essencial em água e uma toma única, por exemplo, que faz com que exista aqui, de facto, uma absorção totalmente diferente e muito mais rápida, que poderá causar aqui a longo prazo alguns danos significativos no nosso organismo também. Não é? Pronto, deixo só aqui essa pequenina nota, porque muitas das vezes também as pessoas tomam sem sequer passar por um aromaterapeuta, por algum profissional, e acabam por pensar que estão a fazer da melhor forma possível e se calhar não o fazem, não é? Mas deste aqui imensas ideias e partilhaste aqui muitos pormenores muito objetivos, que tenho a certeza absoluta que é muito, muito importante para toda a gente que nos está a ouvir. Tu também tinhas aqui preparado falar connosco a visão do produtor e então do utilizador dos ingredientes para formulações. Tenho a certeza que já deste aqui uma grande ideia da maior parte
dos pormenores que irias falar agora no produtor e no utilizador nas formulações, mas podes então partilhar connosco em relação ao produtor. Sim, então a nossa visão de produtores. Ora bem, nós quando produzimos o óleo essencial temos que sempre ter um cromatograma ao nosso lado para conseguirmos perceber se o óleo está com a composição química que nós pretendemos, não é? Se nós não tivermos, então mandamos fazer fora. E cada vez que nós fazemos então uma destilação a vapor, vamos obter então este histórico, aqui esta tabela, e que não é igual se eu tiver a destilar um óleo em janeiro, em fevereiro, em março, é sempre diferente. Então eu como produtor e tendo aqui a qualidade como a minha máxima de produzir um óleo essencial de qualidade, o que é que eu tenho que fazer? Se o meu óleo em janeiro tem este cromatograma, em fevereiro tem o mesmo cromatograma, muito parecido, então eu posso juntar. Se eventualmente eu tenho aqui um cromatograma completamente diferente, onde existem componentes químicos que estavam em janeiro, que agora já não estão, eu vou ter que o guardar noutro recipiente. Porquê? Porque é um perfil completamente diferente. E depois cabe ao cliente do fabricante escolher qual é que é o lote que quer. Ou quer com este, ou quer com... Estão a ver? Portanto, durante um ano, garantidamente, eu posso ter 3 lotes completamente diferentes de óleos essenciais. Mas eu só sei se que eles estão diferentes, que eles são diferentes. Obviamente, o cheiro dá-nos aqui algum indicador, mas não é pelo cheiro, porque imaginem que alguém da qualidade não tem olfato, não é? Portanto, e nós temos que provar tudo aquilo que dizemos. E por isso, temos que fazer cromatografia. Portanto, com o nosso cromatograma nós conseguimos então provar que aquele óleo é diferente, ou que aquele óleo é igual, aquele óleo tem isto, ou aquele óleo tem aquilo, está bem? Outro aspecto muito importante a nível do fabricante, o fabricante é responsável por criar toda a documentação técnica que o óleo que ele fabrica que tem que ter, portanto, só ele é que pode fazer. Então, quais são os documentos que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que ter uma ficha de dados de segurança, e a ficha de dados de segurança é baseada sempre no cromatograma. Por isso, estão a ver, o cromatograma é fundamental, quer para nós aromaterapeutas, quer para o fabricante de óleos essenciais. Portanto, depois tem que ter a ficha técnica do óleo essencial, também com base no cromatograma. Tem que ter um certificado de análise do lote. Cada lote tem um certificado de análise, enquanto que uma ficha de dados de segurança é para uma espécie, a ficha técnica é para uma espécie, o certificado que é o COA, é por lote. Cada lote tem um certificado, porque cada lote tem uma composição química, cada lote tem uma densidade, cada lote tem um índice de refração. Portanto, eu tenho que ter aqui um certificado por lote. Mas, por exemplo, estas análises, eu também vou tê-las na nossa ficha de dados de segurança, mas vou ter em intervalos. Ou seja, por exemplo, o limoneno, nós esperamos que o limoneno esteja entre... Por exemplo, no limão, esteja entre 85 a 98. Portanto, isto é a ficha de dados de segurança, tem que ter intervalo. A minha ficha, o meu certificado de análise tem que ter com exatidão qual é a quantidade que tem. 99%. E é isto que eu quero. Está bem? 98%. E é isto que eu preciso também. Outra informação que o fabricante tem que ter, ele tem que ter um certificado IFRA. Depois no site do IFRA vocês sabem como se faz, tem que ter também a lista dos alergénios aplicados à indústria alimentar, a lista dos alergénios aplicados à indústria cosmética, e a rotulagem é feita também com base aqui no nosso cromatograma, porque a rotulagem, e nós temos o CLP que nos indica como é que nós vamos fazer uma rotulagem para um óleo essencial, indica-nos sempre qual é o componente major, ou quais são os alergénios que estão naquele óleo essencial, e esta indicação também tem que estar na rotulagem. Por isso, o cromatograma é fundamental também para um fabricante. Desta informação toda, nós aromaterapeutas vamos pedir isto tudo ao fabricante. Vamos pedir a ficha de dados de segurança, porque esta ficha de dados de segurança,
tem informações muito importantes, tem recomendações que nós devemos ter com a utilização do óleo essencial, tem se tomarmos indevidamente o que é que devemos fazer, quais são os contactos que devemos ter no caso de alguma emergência, quais são os primeiros socorros que devemos ter, como devemos preservar o óleo essencial, como devemos armazenar, quais são as condições. Portanto, tem uma série de informação que para nós é importante. Além disso, precisamos também do certificado do lote. Portanto, estes dois, a ficha de dados de segurança, que é o Safety Data Sheet, o STS, é fundamental, e o SCOA, que são o certificado de análise do lote. Estas duas informações são importantes. E depois, se nós queremos ter também os alergénios, pedimos também o certificado dos alergénios, normalmente os produtos têm sempre esta informação disponível, porque têm mesmo que ter, normalmente, todos os fabricantes de óleo essencial têm um departamento de qualidade que trata aqui destes assuntos todos. Portanto, isto é a visão de um fabricante. Agora, a visão de... qual era o outro? Tínhamos aqui a nossa visão de um utilizador do óleo essencial como matéria-prima, ou seja, vamos imaginar que nós temos uma fábrica de suplementos alimentares ou uma fábrica de cosmética, ou estamos no departamento de investigação e desenvolvimento e queremos comprar óleos essenciais. Obviamente temos que ver o cromatograma, né, do óleo essencial antes de comprar, já temos que ver se nos interessa aquele lote ou não. E então nós, como formuladores de cosmética, precisamos deste cromatograma para saber o que é que, quais são as mais-valias de eu utilizar aquele óleo essencial no meu cliente, naquele produto que eu estou a fazer. Depois eu tenho que saber qual é a quantidade máxima que eu vou utilizar daquele produto, porque eu tenho que ver quais são os componentes major que eu tenho aqui, e se as quantidades são ideais e são terapêuticas para aquele óleo essencial. Atenção que um cosmético nunca é terapêutico, portanto, pelo Infarmed, isto é uma alegação completamente proibida, eu não posso dizer que um cosmético com sabonete é terapêutico, ok? Eu sei que o óleo essencial é terapêutico e por isso ele está dentro do cosmético, o cosmético é terapêutico, mas eu não posso dizer nada. Ok? Portanto, isto é expressamente proibido, não podemos dizer, mas nós temos que saber qual é a quantidade que tem cada ingrediente para depois fazermos as contas e colocarmos então dentro da nossa formulação. Além do mais, se eu estou a formular um cosmético, eu tenho que saber quais são os alergénios e qual é a quantidade de alergénios que eu tenho, porque segundo o regulamento a nível da cosmética, o 1223/2009, nós temos uma lista de componentes químicos que são alergénios e que nós temos que declarar na rotulagem. E é importante também, mesmo antes de nós fazermos a rotulagem, quando nós estamos a formular, se calhar se aquele óleo tem uma grande quantidade de alergénio, eu provavelmente até vou reduzir, porque se ele tem uma grande quantidade de alergénio, e se o Infarmed indica que aquele componente químico é alergénio, é porque houve muitos reportes de reações alérgicas a clientes. Portanto, a várias pessoas. Logo, então, o que nós vamos fazer? Vamos reduzir para não termos uma quantidade muito grande daquele produto. Acima de 0,01, se os produtos não forem enxaguados, eles têm que estar mencionados na rotulagem. Portanto, isso é outra das indicações que temos que fazer. Da mesma forma do cosmético, assim como quando nós formulamos um suplemento alimentar com óleos essenciais, também temos que ter isto em consideração, saber o que é que vai lá dentro, saber quais são os alergénios para não provocar qualquer tipo de sensibilidade, e no caso dos suplementos alimentares estamos a falar de produtos que vão entrar, portanto, por via oral, portanto, a nível sistémico são absorvidos muito mais rapidamente, portanto, os cuidados têm que ser redobrados quando vamos utilizar um óleo essencial a nível dos suplementos alimentares, também, portanto, Aqui também existe uma regulamentação enorme por parte do Infarmed, que nada é aprovado sem ser visto por eles ao pormenor, não é? Tudo isso é regulamentado também. Essa parte exatamente. Portanto, o Infarmed regulamenta a parte cosmética, a Direção de Alimentação e Veterinária regulamenta a parte dos suplementos alimentares. São duas diferentes, ambas com imensa regulamentação, que quem vai fabricar cosmético
tem que ver o site do Infarmed e tem que ver o que é que está lá a nível de regulamentação, que é para não falhar em nada, não é? Porque não podemos brincar nesta área. A nível de suplementos alimentares, da mesma forma. Exatamente, não é? Tem que ser feito um pedido submetido diretamente ao Infarmed, ou então à direção, para ter a certeza absoluta que depois é aprovado por eles, porque depois existe aqui toda uma regulamentação interna, não é? Porque tem que ser aprovado também, porque nós podemos já colocar... Normalmente é o diretor técnico que faz a aprovação, ou seja, existe um diretor técnico numa empresa de cosmética, assim como nos suplementos alimentares, e é o diretor técnico que vai validar se aquela formulação está dentro da legislação e se é perfeitamente segura. Só depois disso é que vai então sujeitar à aprovação. Exatamente, e terá de ser aprovado para poder estar no mercado à venda, não é? Normalmente a nível da cosmética basta só nós notificarmos o produto, portanto não recebemos uma informação a dizer o produto está aprovado, não, basta só notificar, nós depois é que temos inspeções regulares do Infarmed e o Infarmed vai ver as nossas documentações técnicas e vai validar se de facto o produto é seguro ou não, mas por isso mesmo é que existem depois os diretores técnicos cabe-lhes a eles, e por isso é que eles assinam e têm toda essa responsabilidade, cabe-lhes a eles decidirem então se aquele produto é seguro, mas não há nenhum diretor técnico que não ponha um produto no mercado que não seja seguro, não é? Portanto, correndo o risco de deixar de pertencer à ordem, não brinquemos, portanto, isto não é para brincadeiras. Sem dúvida, não é? Existe aqui todo um processo que é feito do início até ao fim para garantir que tudo é seguro e que está disponível da melhor forma possível ao consumidor, não é? Com o máximo de informação possível também, não é? E daí, lá está, mais uma vez voltamos aqui ao início, que é daí a importância do cromatograma, porque é o que vai sustentar, no fundo, toda esta documentação, todo este estudo de aqui se o produto é seguro, se não é, se vai, de facto, desencadear algum tipo de alergia ou não. Tudo isto vai estar baseado no cromatograma, porque sem ele... Completamente. Não do que vai acontecer depois, não é? Na realidade. Exatamente. E coisa que eu noto muitas das vezes é que às vezes não é assim tão valorizado quanto isso, mesmo pelos próprios produtores, o facto de fazerem a cromatografia, que cabe diretamente à marca que está a representar o produto fazer todo esse trabalho e que o produtor apenas tem que produzir e nada mais do que isso, porque não é assim tão importante, porque o meu produto é bom e eu tenho a certeza que o meu produto é bom e então está disponível, mas na realidade o cromatograma vai-nos dar a certeza de tudo isto, vai-nos dar a certeza daqui da terapêutica que vai existir, não é? A ação imediata nos nossos clientes ou em nós mesmos enquanto consumidores, para quem é consumidor, e depois vai atestar também toda aqui a qualidade terapêutica do produto, seja para quem faz depois as formulações cosméticas, seja para o aromaterapeuta, seja para o comprador, o cliente final, ter a certeza daquilo que tem nas mãos, na realidade, não é? Aqui eu percebo aqui um bocadinho a visão do fabricante, porque o fabricante de óleos essenciais vai apanhar as plantas e põe dentro do extrator e para ele aquilo é só planta, portanto o produto é bom. Mas não é bem assim, porque... e agora volto outra vez àquela comparação que eu fiz. Se é um cidadão comum e só quer perfumar a casa, vai comprar um óleo essencial qualquer, não é? Mas se ele está a vender aquilo com uma finalidade terapêutica, não pode de todo colocar no mercado sem ter toda a documentação técnica que os profissionais vão exigir. Porque depois, se ele nos vende a qualquer uma de nós, obviamente nós vamos pedir toda a informação técnica. Aliás, na rotulagem tem que estar o nome do fabricante e os contactos do fabricante. Se nós vamos comprar um óleo essencial ou uma ervanária, portanto, e olhando só para a rotulagem, nós olhando para a rotulagem vemos logo se a empresa tem aqui um departamento de qualidade ou não, como é óbvio, não é? Olhando para a rotulagem e uma dos itens da rotulagem é termos o contacto direto do fabricante. Contactamos o fabricante e pedimos toda a documentação técnica. Se o fabricante não der, isto é gravíssimo, porque ele é obrigado a dar. Portanto, e só depois daí é que nós conseguimos depois utilizar o óleo, ou utilizamos ou não utilizamos, porque vamos imaginar que ele, para nós, terapeuticamente, não tem ação. Por exemplo, há um caso que eu gosto muito, porque é um caso que é muito interessante a nível dos afrontamentos e mesmo a nível de dores menstruais, que é, por exemplo, o caso da sálvia, esclareia, ou mesmo o gerânio.
Nós sabemos que se tivermos uma pequenina quantidade de escleriol dentro da minha sálvia ou do meu gerânio, e estou a falar em pequenina, que às vezes eu já comprei óleos que tinham 0,1% bolas, eu preciso de 2% a 4%. Portanto, se eu comprar e nem sequer pedir a documentação técnica, ou especificamente eu quero saber a percentagem daquele ingrediente. Portanto, se aquilo estiver muito baixo, eu vou recomendar aquilo a um cliente que tem afrontamentos. O que é que o cliente vai dizer? Isto é uma porcaria, não presta para nada, Sandra, isto não é nada bom. Portanto, ou seja, quem é que fica mal vista no meio disto? É a aromaterapeuta, que foi aconselhar um óleo que depois de facto não foi eficaz, não é? Claro que depois o escleriol tem aqui outras condições, porque ele é um ditapente, tem 20 átomos de carbono, o que significa que depois a nível da absorção também não absorve completamente, portanto temos que ali a jogar ali um bocadinho com... temos que juntar com álcool, isso tem mesmo que ser, temos que juntar com álcool e fazer uma massagem, ou então fazemos aqui uma inalação sempre com álcool, para conseguirmos ter aqui uma penetração mais forte, porque dificilmente ele penetra. Mas o fabricante, se calhar nem sequer tem a noção disto, não é? Portanto, e o fabricante ter aqui uma formação de aromaterapia, aliás, qualquer empresa que venda óleos essenciais, era fundamental ter um aromaterapeuta profissional a trabalhar com eles, porque senão quem vai responder? Se nós temos dúvidas e telefonamos para a empresa, quem é a pessoa que nos vai dar essas informações? Não é? Portanto... Sim, mas aqui também cabe, infelizmente, não é? Mas a verdade é que não existe muito essa sensibilização, não é? Hoje em dia qualquer empresa vende óleos essenciais, compra o produto, vende o produto, está feito, não é? Raramente é o produtor que vende o próprio produto que produz. Acontece, alguns produtores fazem a própria venda do produto, mas são muito poucos, porque na realidade não é o foco deles é a produção e está tudo bem na mesma, e depois acabam por existir muitas marcas no mercado, muitas empresas que estão a comercializar o produto, mesmo presencialmente em loja, em que não existe de facto o mínimo de informação sobre os óleos essenciais. Claramente que fazer um curso intensivo se calhar não é assim tão fácil quanto isso para toda a gente que lida com os óleos essenciais, mas na realidade alguma informação base é super importante mesmo, para podermos também, quem está presencialmente, poder indicar, às vezes, não é fazer um aconselhamento, mas apenas indicar o melhor óleo essencial para um determinado aspecto, e às vezes nem essa informação existe na realidade, não é? E então, pronto, a maioria dos produtores conhece as plantas e percebe relativamente de óleos essenciais, mas nem todos têm formação, isso é a realidade. Nem todas as marcas têm um aromaterapeuta a trabalhar e nem todas as lojas que vendem óleos essenciais têm formação também em aromaterapia. É uma realidade, mas que com o tempo certamente que irá mudar, não é? Toda esta realidade certamente que irá mudar, e isso nota-se muito que cada vez mais, mesmo a nível de farmácia, por exemplo, cada vez mais estão à procura de formação dentro da aromaterapia, lojas de produtos naturais cada vez mais também procuram formação em aromaterapia, porque na realidade já começam a sentir essa necessidade, não é? E ainda bem, porque depois faz toda a diferença. Também, completamente. Às vezes é tão simples como saber qual é o alecrim que a pessoa deve comprar quando existem tantos quimiótipos diferentes e que o cidadão comum, como estavas a dizer há um bocadinho, olha para o rótulo, diz alecrim, é alecrim, lavanda, que é dos óleos, eu diria mesmo que é o óleo essencial mais utilizado, de facto, lavandas bastante diferentes entre elas e que vão ter efeitos terapêuticos totalmente diferentes, e que muitas das vezes o cidadão comum olha, é lavanda, é isto que eu preciso, está tudo bem e leva embora, mas nem tem noção que de facto as moléculas mais presentes neste óleo essencial podem ser diferentes e que vão ter uma ação terapêutica totalmente diferente e contraindicações também diferentes. Depois está sempre tudo ligado. O efeito terapêutico e a contraindicação também. Temos sempre aqui estes dois fatores ligados que são os dois muito importantes. Saber como é que atua, mas também saber, na realidade, quais é que serão as contraindicações daquela óleo essencial em específico. Ok, então trouxeste-nos aqui estas três visões e aqui a grande importância do cromatograma como a base de análise da qualidade terapêutica, do efeito terapêutico do óleo essencial para todas as pessoas que possam ter um óleo essencial em casa e para quem trabalha com os óleos essenciais, seja na produção, seja na formulação ou seja no aconselhamento, na realidade, não é? Trouxeste-nos aqui esta visão e esta experiência toda que tu tens de trabalhar com isto já há tanto tempo e de conheceres também todos estes pormenores e todas estas legislações e regulamentações existentes,
que são imensas na realidade, não é? Portanto, aqui acho que já nos passaste aqui a informação principal que tínhamos aqui em relação ao cromatograma. Aliás, deste-nos aqui muitos aspectos. Eu não sei se há aqui algum aspecto em específico que queiras falar, das contaminações. Sei que tinhas-me dito que se calhar faria sentido falar das possíveis, às vezes... A nível dos fabricantes, sim. É? Por exemplo, às vezes há a tendência do fabricante querer destilar tudo na primeira semana, porque depois, ao fazer uma floresce e vamos destilá-lo na segunda-feira, o alecrim também está com flor e vamos destilá-lo na terça-feira, e depois esquecemos num pormenor muito importante, que é lavar corretamente o destilador, se é sempre o mesmo destilador. E o destilador tem aquelas serpentinas que acumula sempre ali o óleo essencial, e se isso não for lavado devidamente, muito dificilmente nós conseguimos que a segunda destilação não venha contaminada com a primeira destilação. E, por exemplo, às vezes olhamos para um cromatograma e começamos a ver o quê? Mas isto aqui tem componentes de outro produto, e não é 100% o óleo essencial de, sei lá, qualquer. E o cromatograma não engana, não é? Portanto, estas técnicas são fundamentais, a boa limpeza, deixar mesmo o destilador descansar 24 horas, ou ter destiladores para que, claro que isso é inviável, ter destiladores para cada planta é inviável, mas ter aqui um grande rigor. Eu, por exemplo, quando fazia destilações pequeninas no meu espaço, no meu laboratório, com 7 quilos, eu destilava muito o tomilho, porque o tomilho era um óleo que era muito pedido e que eu estava sempre a aconselhar. O tomilho, tínhamos vulgares, e era de um produtor português. O tomilho, ele fornecia-me o tomilho seco. E era um óleo que tinha um cheiro tão bom, mas mesmo bom. Quando eu comprava noutro sítio, não era a mesma coisa. E os clientes também diziam, mas Sandra, este óleo não é igual ao outro. E é verdade, não era igual. E era incrível que eu, às vezes, deixava o destilador uma semana e na semana a seguir queria destilar rosmaninho. E rosmaninho, o Streckas, que era o outro óleo que eu gosto imenso com a ação sedativa. Para mim é 1000 vezes melhor do que a alfazema fina, sinceramente. E depois vinha-me um outro óleo a cheirar a tomilho. Ai, que ganas, gente, isso. A sério, portanto, e eu estou a falar, e eu tenho, e continuo a ter, um destilador pequenino, que só cabe 5, 6, e no caso do tomilho até me cabia 9 quilos, porque eram só as folhinhas que eu colocava. Portanto, se eu tinha todos os cuidados e mesmo assim havia contaminação, porque ficava retido, aquilo ficava retido, e por mais de lavar, ficava sempre retido. Mais rigor tem que ser os fabricantes quando têm destiladores muito grandes, não é? Como é óbvio. Portanto, e outra coisa muito importante no fabricante é conhecer bem a planta, ou seja, fazer estudos com a planta, ver quando é que ela está na altura boa para destilar, porque às vezes ela até tem muito rendimento, mas a nível de substância ativa não está lá. E às vezes até cheira pior, porque ela vai cheirar melhor. Por exemplo, na alfazema, o óleo essencial da alfazema se cheira melhor quando eu só destilo a florinha e não destilo mais nada, e é a florinha que depois me tem aqui o meu éster, que é o meu calmante. E às vezes, o que é que o fabricante faz? Vamos destilar tudo. Já literalmente baixamos logo a qualidade do óleo essencial, e o perfume já não é o mesmo. E, por exemplo, eu gosto muito quando faço agora já não tenho feito, mas quando fazia as consultas de aromaterapia, eu gosto de utilizar os chakras. Portanto, eu tenho sempre 2 óleos para cada chakra, porque eu acho que aí é que funciona. E eu sou muito apologista de aromaterapia na prevenção, porque nós temos que prevenir antes de remediar, como é óbvio. Portanto, e equilibrando aqui os nossos chakras com os óleos essenciais, nós conseguimos ter, de facto, uma excelente qualidade de vida. Fazer uma consulta uma vez por mês com um aromaterapeuta é fundamental para nós, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio emocional, e garantidamente vamos ter muito menos doenças. Portanto, e eu já nem sei o que é que ia dizer, mas eu depois começo a falar e agora já estamos um bocadinho fora. Bom,
Mas eu estava a dizer que os óleos essenciais, e utilizando aqui nas consultas, no fundo, de psicoaromaterapia associadas muito aos chakras, portanto, eles funcionam espetacularmente bem e também que tem que ter os óleos aqui com qualidade, caso contrário eu não consigo depois de todo equilibrar aqui os meus chakras, muito pelo contrário, e às vezes até acontece aqui um grande desequilíbrio, portanto, não convém mesmo. Ok. Aqui a qualidade sempre a entrar e aqui a cromatografia sempre a entrar como o pilar de tudo isto, não é? Na realidade é mesmo aqui o pilar de toda a ação terapêutica, não adianta, não há como fugir na realidade, não é? Mesmo aqui. Eu acho também que as boas marcas depois vão-se começar a distinguir, sinceramente, e agora estamos a começar, agora estão a começar a haver aromaterapeutas formados, não é? Porque antes não tínhamos um grande número de aromaterapeutas em Portugal. E isso vai obrigar a haver aqui uma exigência a nível das marcas, portanto, e garantidamente vai ter que haver aqui uma seleção. Olha, eu há pouco tempo estive no Mermarã, não vou dizer o nome, e estava a inalar, porque eu gosto muito de inalar, abro e estavam os testes, portanto, abro e inalo os óleos essenciais, e estava uma senhora ao meu lado que perguntou à funcionária, eu quero o óleo essencial de rosas. Eu utilizo imenso o óleo essencial de rosas, imenso. E elas abrem o óleo essencial, eu estava ao lado dela e aquilo veio um cheiro sintético. E eu, meu Deus, e eu que utilizo imenso óleo essencial de rosas, ou em absoluto e mesmo óleo essencial, conheço os óleos de rosa e conheço várias espécies de rosas. E aquele cheiro, bem, era mesmo um cheiro a produto sintético e ela levou o óleo. Eu pensei, uau! Um óleo de rosas que supostamente, eu depois fui ver a embalagem, que ele dizia que era 100% puro, não era nada, mas pronto, a 10 euros. Então eu que compro óleos essenciais, o essencial é mais caro que o absoluto. É assim, um fresquinho pequenino, aquilo custa-me 40 euros, quer dizer, e a 10 euros por acaso. Ai, aquilo tinha um cheiro. A 40, 50 euros por mililitro a correr bem, depois depende muito, lá está, depende aqui muito das técnicas utilizadas e depende de muita coisa, mas normalmente é esse o valor e é verdade que muitas pessoas dizem que compram óleo essencial de rosa puro a 10 euros o frasquinho. Impossível. Só por aí já nos deixa aqui um bocadinho a desejar, não é? E agora, muito rapidamente, também para não alongarmos aqui muito o nosso episódio, mas há uma coisa que a fotografia nós também conseguimos ter a certeza, que são aqui muitas das vezes as misturas, por assim dizer, que alguns fabricantes fazem para tornar o óleo essencial muito mais económico, acabam por misturar com óleos essenciais, com aqui compostos aromáticos muito semelhantes para poder tornar o óleo essencial mais barato. E quando depois vamos ver o cromatograma, afinal não é bem uma lavanda pura, não é? Não é bem uma lavanda longistifolia, por exemplo, não é? Afinal não é bem uma rosa damascena pura. Afinal existe, e às vezes na rosa juntam, muitas vezes juntam um gerânio, por exemplo, tem um odor muito semelhante e rapidamente o consumidor final não se apercebe da diferença e na cromatografia vamos conseguir encontrar também estas moléculas que não eram supostas lá estar na realidade, não é? E até aqui o cromatograma nos vai dar a certeza absoluta se o óleo essencial foi adulterado ou não, porque ele pode ser puro e ser adulterado na mesma, não é? Não é só porque, muitas das vezes as pessoas ficam com a ideia de que, eu vejo muitas vezes as pessoas a dizerem que só é adulterado quando vem com álcool, por exemplo, quando é um óleo essencial em que misturam com álcool. Na realidade, não. Na realidade, o óleo pode ser 100% puro, mas 100% puro não não deveria ser o termo indicado, mas na realidade é que vem muitas das vezes mencionado nos rótulos. Enquanto vamos ver o cromatograma, conseguimos nos aperceber que, ok, o óleo pode estar puro, mas não está de facto na sua constituição original daquela planta, não é? Na realidade. Exatamente. O fabricante até pode fazer misturas. Agora, tem que indicar isso na rotulagem. Pronto. Indicando na rotulagem, nós já vamos perceber o que é que estamos à espera, não é? Portanto, e o cromatograma já vai estar completamente diferente. E pronto, cabe-nos a nós saber depois onde é que nós vamos aplicar aquele produto, ok? Até pode ser ter aqui alguma importância terapêutica para nós, mas isso depois tudo tem que ser analisado. Sim, há marcas que vendem sinergias, por exemplo, que os óleos essenciais vêm puros, mas que já vêm misturados entre eles, com uma função terapêutica específica, em que são aglomerados vários óleos essenciais para determinada questão terapêutica. Aí até fará sentido. Mas tem que dizer a percentagem de cada um. Tem que dizer a percentagem de cada um.
seja essa questão, seja a questão, por exemplo, das diluições, que também raramente é anunciado qual é a percentagem, vem misturado com óleo vegetal, ok, vem anunciado no rótulo, mas em que percentagem? Na maioria das vezes esta informação não passa sequer. Não é na maioria, até hoje ainda não tive nenhum fabricante, nenhuma marca, que na realidade não costuma ser o produtor a fazer este tipo de misturas, que mencionasse concretamente qual a concentração do óleo essencial naquela sinergia, por exemplo. Não é? E isto às vezes também nos deixa aqui um bocadinho mais confusos. Assim, segundo a legislação, se for um blend só com óleos essenciais, a legislação obriga que nós temos que dizer qual é que é a percentagem. Agora, se for um blend, por exemplo, com óleo vegetal, o óleo vegetal e o óleo essencial já entra na área da cosmética. Entrando na área da cosmética já não é obrigatório dizer a percentagem. Portanto, aqui há duas visões diferentes, de acordo com a legislação. Exato. Mas ficamos muitas das vezes sem perceber se estamos a usar uma sinergia, o consumidor final, não é? Porque é isto que muitas vezes as pessoas perguntam, mas será que eu estou a usar uma sinergia com uma concentração de 1, 2, 3%? Uma sinergia com uma concentração de 50%, que faz toda a diferença, na realidade. Exatamente. Temos que contactar o fornecedor. Não tem mesmo acesso a este tipo de informação, não é? Existem aqui muitos pormenores, é a realidade, e poderíamos ficar aqui horas e horas a falar sobre eles, porque são imensos, mas já nos trouxeste aqui muitos mesmo super importantes, já nos deste aqui esta visão também de quem está por trás, não é? Deste-nos a visão aqui do back-office, de quem está no processo da qualidade, porque foste tu que fizeste, e ainda és tu que fazes isso em todas as empresas onde trabalhas, e na tua própria, como estavas também há bocadinho a dizer, e na realidade isto é um processo bastante complexo, mas que é importante também poder transmitir isso, e agradeço também que possas ter vindo aqui a transmitir todo este conhecimento e toda esta experiência de quem muitas das vezes está atrás dos papéis, e que na realidade acabas por nos transmitir aqui qual é o impacto real que isto vai ter na ação da pessoa, no consumidor final, porque mesmo que seja aconselhado por um aromaterapeuta, é o consumidor final que vai ter esta ação no seu próprio organismo. Exatamente. Isto tem é aqui que está a origem de tudo. É a cromatografia. Trouxeste-nos aqui alguns exemplos, deste-nos aqui algumas dicas de como é que isto de facto, como é que nós conseguimos ter uma noção e como é que conseguimos ler a cromatografia, mas sem dúvida que isto é um mundo e que ainda temos aqui aliás, temos aqui tema para muitas conversas sobre isto. E agradeço-te imenso, Sandra, já estamos aqui mesmo no final do nosso episódio, por todo o conhecimento, toda a experiência e pelo teu tempo também, de estás aqui connosco a partilhar então todos estes pormenores que são sem dúvida muito importantes. Se precisarem de falar contigo por algum motivo, onde é que as pessoas te podem encontrar? Penso que ainda não tenhas aqui uma página profissional aberta ao público, por assim dizer, mas se alguém tiver aqui alguma dúvida e queira falar contigo, como é que as pessoas te podem encontrar? Eu preferia que falassem diretamente com o IPA e depois o IPA contacta comigo. Okay. Pronto, assim será, não é? Se houver aqui alguma dúvida em relação a este episódio, alguma questão, também podem comentar no episódio, e para além disso também poderão então aqui entrar em contacto e nós transmitimos à Sandra para poder esclarecer se for aqui necessário. Sandra, mais uma vez, muito, muito obrigada pela tua partilha, pelo teu tempo e pela tua disponibilidade que te deixaste logo aqui à disposição quando fizemos o convite. Agradeço imenso por toda esta partilha e agradeço também imenso a todas as pessoas que estiveram aqui a ouvir este episódio e que puderam beneficiar com este conhecimento e com toda esta experiência da Sandra Castro. Obrigada a todos então e até um próximo episódio.